Olá! Como sabemos, o português médio é avesso ao risco, quer dizer que privilegia produtos menos arriscados, como é o caso dos típicos depósitos a prazo, ou simplesmente prefere deixar o dinheiro parado. Desde 2011 que a taxa de juros destes produtos tem caído constantemente, estando neste momento no valor médio de 0,11% ao ano. Isto acarreta vários problemas, como o possível declínio do poder de compra devido à inflação e o posterior desespero por procura de rentabilidade, que muitas vezes leva a decisões pouco corretas. Ora, hoje vou falar do motivo pelo qual as taxas de juros estarem tão baixas, os impactos dessa situação e possíveis alternativas para pessoas mais conservadoras. Por isso, vamos lá começar. Desde 1980 que as economias desenvolvidas têm visto um declínio nas taxas de juros nominais, o que reflete o sucesso da política monetária em combater a inflação excessiva. Isso fez com que o prémio exigido pela incerteza à volta da inflação diminuísse. No caso do Banco Central Europeu, ou BCE, que é a entidade que mais nos interessa como portugueses e europeus, o principal objetivo é manter a estabilidade dos preços dos bens e serviços, mais concretamente dos 2% ao ano, o que, em média, podemos dizer que tem conseguido ao longo do tempo. Olhando especificamente para Portugal, tu verificas que desde 2011 a taxa de inflação tem sido relativamente baixa. Contudo, nesse mesmo período, as taxas de juros médias praticadas nos depósitos a prazo foram ligeiramente superiores, o que significa que se tivesse investido nestes produtos até terias ganhos de poder de compra em termos brutos. Se descontares os impostos, ficaste praticamente igual. Por outras palavras, o que as tuas poupanças poderiam comprar em 2011 é o mesmo que o podem comprar hoje. Mas isto é olhar para o passado, vamos então olhar para o futuro. Utilizando as previsões do Banco de Portugal e mantendo-se a atual política monetária, as coisas não ficam animadoras para quem quer investimentos mais conservadores sem perder poder de compra todos os anos. Isso é aquilo que se chama de ter uma taxa de juros real negativa, o que não é algo de novo. Utilizando os Estados Unidos como referência, podes ver os vários momentos em que o gráfico fica abaixo da linha cinzenta dos 0%. Aquilo que pode ser considerado diferente e relevante mencionar é o facto de há 40 anos estarmos a assistir a uma tendência descendente das taxas de juros reais, independentemente do ciclo em que estejamos da política monetária, seja expansionista ou restritiva. Isto é, independentemente de se diminuir ou aumentar as taxas de juros de referência dos bancos centrais. O que é que tem causado esta queda? Existem dezenas de fatores que explicam isso, como podes imaginar, mas aqui alguns, como o aumento da poupança resultante do investimento da população, uma desaceleração do crescimento das economias mundiais, o menor investimento público fruto dos níveis elevados de endividamento público, entre outros fatores. Eu vou deixar na descrição um working paper chamado Secular Drivers of the Global Real Interest Rate, que aborda essa questão de forma bastante detalhada. Olhando para isto de um prisma mais simples, é tudo uma questão da lei da oferta e da procura. Como existem mais pessoas a quererem poupar do que a pedir emprestado, isso acaba por reduzir as taxas de juros. Isso faz com que os bancos, na realidade, nem precisem do teu dinheiro porque não conseguem emprestar a taxas suficientemente rentáveis. É por isso que as comissões estão a aumentar para compensar os menores ganhos na concessão de crédito. Claro que a influência por parte do BCE das taxas de juros através das taxas aplicadas nas operações principais de refinanciamento, nos depósitos dos bancos junto do Banco Central e nas operações de financiamento durante a noite tem impacto no facto dos depósitos a prazo estarem a zero, mas isso é mais um fator de curto prazo e não algo estrutural como descrevi anteriormente. Que soluções é que existem em Portugal para pelo menos colmatar as expectativas de inflação dos próximos anos? Ora, os bancos têm as suas promoções de novos clientes, mas por norma têm durações reduzidas, entre 3 a 6 meses, e ou só funcionam para montantes pequenos. Por isso, vamos focar naquelas que sofrem menos alterações, como são os certificados de aforro e os certificados de tesouro poupança crescimento. Vamos começar pelo primeiro, os certificados de aforro. São um simples instrumento de dívida cuja entidade a quem tu emprestas o teu dinheiro é o Estado português. Características: capital garantido pelo Estado português, exige um investimento mínimo de 100 euros, os juros têm capitalização automática a cada 3 meses, ou seja, se investe 100 euros e dá 1 euro nos primeiros 3 meses, por exemplo, quer dizer que no segundo trimestre a taxa de juros vai incidir sobre 101, excluindo impostos, e não sobre os 100. Remuneração é Euribor a 3 meses mais 1%, sendo que o valor a considerar na Euribor a 3 meses nunca será inferior a 0%, nem superior a 3,5%. Por isso, este produto terá uma rentabilidade mínima de 1% e um máximo de 4,5%. A partir do segundo ano, tens um prémio de permanência de 0,5% ao ano, sobre a taxa base, ou seja, a Euribor a 3 meses mais 1%, até o sexto ano e de 1% ao ano, entre o sexto e o 10º ano.
A título de exemplo, se no quarto ano a taxa base estiver nos 1,2%, na realidade tu vais ganhar 1,7%, 1,2% mais 0,5%. Por fim, só ficas preso nos primeiros 3 meses. A partir daí resgatas quando queres e o montante que quiseres. Quanto aos certificados do Tesouro Poupança Crescimento, tem a mesma lógica de empréstimo ao Estado português, mas em moldes diferentes. Características: capital garantido pelo Estado português, tem um investimento mínimo de 1000 euros, os juros são pagos anualmente e não são capitalizáveis, isto é, se investes 100 euros e dá 1 euro no fim do primeiro ano, esse 1 euro vai para a tua conta bancária e não se junta aos teus investimentos. Portanto, no segundo ano vais começar com 100 euros e não com 101 e sempre assim sucessivamente. Inicialmente tens apenas uma taxa fixa de 0,75% ao ano. A partir do segundo ano, os juros têm duas componentes. A componente fixa, que vai do 0,75% aos 2,25%, e variável, que corresponde a 40% do crescimento médio real positivo do Produto Interno Bruto português nos últimos 4 trimestres conhecidos, até ao máximo de 1,2% por ano. Neste caso, só ficas preso no primeiro ano, a partir daí resgatas quando queres e o montante que quiseres. Dadas as expectativas de inflação, ter dinheiro em depósitos a prazo ou à ordem será sinónimo de perda garantida de poder de compra, daí o título do vídeo. Estes últimos produtos podem ser, na minha opinião, uma solução para quem for avesso ao risco. O facto de teres o dinheiro parado não significa que estás protegido contra tudo. A inflação vai-te comendo aos bocadinhos. Olhando para o passado, se tivesses 1 euro debaixo do colchão desde 2002, esse dinheiro valeria hoje apenas cerca de 70 cêntimos. Eu falo desde 2002 porque foi a partir dessa data que o euro entrou efetivamente no nosso dia-a-dia. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se assim foi, deixa o teu like, comenta, subscreve se ainda não és subscritores e obrigado por ter assistido ao vídeo. Um abraço.